O sol da manhã iluminava os jardins impecáveis que cercavam a mansão do Silva, no Alto do Morumbi, bairro nobre de São Paulo. Lucas e Rafael observavam o horizonte da cidade pela ampla janela do quarto compartilhado. Embora tivessem à disposição suítes separadas na imensa residência, os irmãos sempre preferiram dividir o mesmo espaço, desde pequenos, criando um vínculo que ia além da fraternidade. "Você acha que pai vai deixar a gente ir sozinhos?" perguntou Rafael, o mais novo, ajustando os óculos de armação simples enquanto folheava uma revista de automóveis. Lucas, 2 anos mais velho, deu de ombros enquanto amarrava os cadarços do tênis gasto que se recusava a substituir, apesar das insistências da governanta. "Não sei, mas não custa perguntar. O evento é aberto ao público e, sinceramente, só quero ver de perto aquele Pagani Huayra BC Roadster que acabou de chegar. Dizem que é o único no Brasil." Os irmãos, filhos do bilionário Bernardo Silva, um dos homens mais discretos e poderosos do país, haviam crescido com privilégios, mas também com uma educação rigorosa baseada em valores sólidos. Desde pequenos, aprenderam que o verdadeiro valor de uma pessoa não estava em suas posses, mas em seu caráter. Por isso, apesar de morarem em uma mansão avaliada em mais de 100 milhões de reais, vestiam-se de maneira simples, frequentavam escolas públicas de excelência e raramente mencionavam o sobrenome que carregavam. Desceram as escadas de mármore em direção ao escritório do pai. Encontraram Bernardo concentrado em uma videoconferência, mas ao perceber a presença dos filhos, sinalizou com um gesto suave para que entrassem. Após encerrar a reunião, virou-se para os garotos com um sorriso cansado, mas afetuoso. "Bom dia, meus filhos. Acordaram cedo para um sábado." "Pai, tem uma exposição de carros importados na Nova Conceito Motors hoje. Podemos ir?" perguntou Lucas, tentando conter a empolgação na voz. Bernardo ajustou a postura na cadeira de couro, estudando os rostos ansiosos dos filhos. Sabia da paixão que ambos tinham por automóveis, interesse que ele próprio havia cultivado ao longo da vida. Sua coleção particular, guardada discretamente em um galpão longe da mansão, era uma das mais valiosas da América Latina, embora pouquíssimas pessoas soubessem disso. "Vocês já terminaram os projetos para a Feira de Ciências?" perguntou, arqueando uma sobrancelha. "Sim, senhor", responderam em uníssono, trocando olhares cúmplices. "E as lições de piano?" "Praticamos ontem por 2 horas", respondeu Rafael com confiança. O pai sabia que o filho mais novo tinha talento especial para a música. Bernardo observou os filhos com orgulho silencioso. Eram bons meninos, estudiosos, respeitosos e, acima de tudo, humildes. Como mãe havia partido quando ainda eram pequenos, ele assumira sozinho a responsabilidade de criá-los com valores sólidos, apesar de toda a riqueza que os cercava. "Tudo bem, podem ir, mas voltem antes do jantar e levem os celulares carregados." Os irmãos agradeceram entusiasmados e já se viravam para sair quando Bernardo acrescentou: "Vocês querem que eu peça ao Antônio para levá-los?" Antônio era o motorista da família, um senhor discreto e leal que trabalhava para o Silva há mais de 20 anos. "Não precisa, pai. Vamos de metrô", respondeu Lucas. "É mais rápido para chegar ao shopping Cidade Jardim nesse horário." Bernardo assentiu, satisfeito com a resposta. Era exatamente essa simplicidade que ele sempre tentara incutir nos filhos. Mesmo podendo se deslocar em carros de luxo com um motorista particular, preferiam o transporte público quando conveniente. Não por economia, obviamente, mas por praticidade e por se sentirem mais conectados à realidade da maioria das pessoas. Depois de um café da manhã reforçado preparado por Dona Zulmira, a cozinheira que os mimava desde bebês, os irmãos saíram animados, vestindo apenas shorts cargo, camisetas brancas básicas e seus tênis favoritos, gastos pelo uso constante. Nada em sua aparência denunciava que eram herdeiros de uma das maiores fortunas do país. Ao chegarem à estação mais próxima de sua casa, misturaram-se naturalmente à multidão que ocupava os vagões do metrô naquela manhã de sábado. Lucas carregava uma pequena mochila com água e lanches que Dona Zulmira havia insistido para que levassem. Rafael mantinha o olhar fixo no mapa digital do celular, confirmando o trajeto até o shopping luxuoso onde ficava a concessionária que planejavam visitar. "Acha que vão deixar a gente sentar no Pagani?"
Perguntou Rafael enquanto trocavam de linha. Provavelmente não, respondeu Lucas com realismo. Mas só de ver aquele motor V12 Twin Turbo de perto já vai valer a pena. 754 cavalos de potência, complementou Rafael, citando de memória as especificações que havia decorado. 0 a 100 em menos de 3 segundos. Os irmãos continuaram conversando animadamente sobre carros durante todo o trajeto. Quando finalmente chegaram ao Shopping Cidade Jardim, um dos mais exclusivos de São Paulo, caminharam entre as lojas de grifes internacionais sem demonstrar qualquer interesse especial, até avistarem a fachada imponente da nova Conceito Motors, com seu logotipo prateado reluzente. Pararam por um momento admirando os veículos expostos nas vitrines. Lamborghinis, Ferraris e outros supercarros estavam estrategicamente posicionados para atrair olhares. Mas o que realmente buscavam estava no interior da concessionária. O hipercarro azul meia-noite, que havia sido capa das principais revistas especializadas do mês. Vamos entrar, sugeriu Lucas, ajeitando a camiseta simples. Ao cruzarem as portas automáticas de vidro, foram imediatamente envolvidos pelo ambiente sofisticado. O piso de mármore negro refletia as luzes direcionadas aos veículos reluzentes. O aroma de couro novo e perfume caro preenchia o ar. Executivos e celebridades circulavam pelo espaço, sendo atendidos por vendedores impecavelmente vestidos em ternos sob medida. Os irmãos se aproximaram timidamente do Pagani Huayra BC Roadster azul meia-noite, posicionado no centro do showroom em uma plataforma giratória. Pararam a uma distância respeitosa, absorvendo cada detalhe da máquina impressionante à sua frente. Olha essas portas tipo asa de gaivota, sussurrou Rafael, apontando discretamente. E o acabamento em fibra de carbono exposta. Estavam tão maravilhados que nem perceberam a aproximação de Victor Mendonça, gerente de vendas da concessionária. Alto, de cabelos grisalhos perfeitamente alinhados e usando um terno italiano que custava mais do que muitos ganham em um ano, Victor os observava com uma mistura de desdém e irritação. "Posso ajudá-los?" perguntou com voz cortante, fazendo ambos se sobressaltarem. "Só estamos olhando, obrigado", respondeu Lucas educadamente. Victor estreitou os olhos avaliando as roupas simples, os tênis gastos e a mochila surrada que Lucas carregava. Um sorriso sarcástico se formou em seus lábios finos. "Acho que vocês estão no lugar errado, moleques. Aqui não é museu, esses carros", disse apontando para o Pagani com um gesto teatral. "Começam em 3 milhões de dólares. Isso dá mais de 15 milhões de reais. Tenho certeza que há outros lugares mais apropriados para vocês visitarem no shopping." O tom condescendente e a forma como havia enfatizado a palavra apropriados deixaram claro o preconceito. Rafael encolheu os ombros, constrangido, enquanto Lucas manteve a postura, embora seu rosto denunciasse o desconforto. "Só queríamos ver o Pagani mais de perto", explicou Lucas. "Li sobre o motor." "Ah, especialistas", interrompeu Victor, elevando a voz o suficiente para atrair a atenção de outros vendedores e clientes próximos. "Engenheiros, talvez? Ou investidores?", zombou, provocando risadas discretas de seus colegas. Um dos outros vendedores se aproximou, sussurrando algo no ouvido de Victor que os fez rir ainda mais. Uma senhora, cliente habitual que experimentava um café expresso no lounge exclusivo, balançou a cabeça em desaprovação, como se a presença dos garotos manchasse de alguma forma o ambiente refinado. "Desculpe", murmurou Rafael, já puxando o irmão pelo braço. "Vamos embora, Lucas." Cabisbaixos, os irmãos se dirigiram para a saída, escutando comentários maldosos sobre a qualidade dos frequentadores e a necessidade de segurança mais rigorosa na entrada. O constrangimento se transformava rapidamente em humilhação, à medida que cruzavam o salão principal sob olhares de escárnio e desaprovação. Já estavam no estacionamento quando ouviram uma voz feminina chamando-os. "Ei, rapazes, esperem." Viraram-se para encontrar uma jovem mulher de aproximadamente 30 anos, cabelos castanhos presos em um coque discreto e usando o uniforme corporativo da concessionária. Diferentemente de Victor, seu semblante era gentil e genuinamente preocupado. "Me chamo Camila Azevedo",
Sou consultora de vendas da Nova Conceito. Apresentou-se, estendendo a mão profissionalmente para ambos. Peço desculpas pelo modo como foram tratados lá dentro. Lucas e Rafael trocaram olhares de surpresa antes de aceitarem o cumprimento. O comportamento do Sr. Mendonça não reflete os valores da nossa empresa, continuou ela, com convicção evidente na voz. Vocês se importariam de voltar? Prometo que serão bem tratados. Não queremos causar problemas, respondeu Lucas hesitante. Nenhum problema, assegurou Camila com um sorriso sincero. Na verdade, adoraria responder qualquer pergunta que tenham sobre o Pagani. Percebi que vocês realmente entendem do assunto, e isso é raro hoje em dia. A maioria dos clientes só se importa com o status, não com a engenharia por trás dessas máquinas incríveis. A paixão genuína em sua voz, ao falar de carros, conquistou imediatamente a confiança dos irmãos. Relutantes, mas curiosos, seguiram Camila de volta à concessionária. Desta vez, entraram por uma porta lateral, evitando o salão principal onde Victor ainda conversava animadamente com clientes potenciais. Camila os guiou por um corredor até chegarem a uma área reservada, onde o Pagani Huayra estava posicionado sob luzes estratégicas que realçavam cada curva aerodinâmica de sua carroceria. Este é um dos apenas 40 exemplares produzidos mundialmente, explicou ela gesticulando com orgulho profissional. Motor V12 biturbo de 6.0 litros, desenvolvido exclusivamente pela AMG para a Pagani. Quase tudo é feito à mão na fábrica em San Cesario sul Panaro, na Itália. É verdade que a aerodinâmica dele é inspirada nos aviões? Perguntou Rafael, ganhando confiança. O rosto de Camila se iluminou com a pergunta perspicaz. Exatamente. Horácio Pagani, o fundador, sempre foi fascinado por aviação. Observe essas entradas de ar laterais e como elas se integram ao design. Nada aqui é apenas decorativo. Tudo tem uma função. Durante a próxima hora, Camila respondeu pacientemente a todas as perguntas dos irmãos. Impressionada com o conhecimento técnico que demonstravam, especialmente Rafael, que parecia ter memorizado especificações que nem mesmo alguns dos vendedores conheciam. Vocês gostariam de sentar no carro? Ofereceu ela para a surpresa dos garotos. Podemos? Perguntou Lucas, incrédulo. Claro. Vamos precisar usar luvas de algodão para não marcar o interior, mas não vejo problema algum. Afinal, como vão saber se esse é o carro dos sonhos de vocês se não experimentarem? Com cuidado extremo, Camila abriu as portas em asa de gaivota e ajudou os irmãos a se acomodarem um de cada vez nos assentos esportivos revestidos de couro azul com costuras artesanais. Explicou cada detalhe do painel, o significado de cada botão e a história por trás do design único do volante. Quando finalmente se despediram, já no final da tarde, Camila entregou a cada um seu cartão profissional. Se tiverem mais perguntas ou quiserem visitar novamente, me liguem diretamente, disse ela com simpatia genuína. Foi um prazer conhecer jovens tão apaixonados por automóveis e com tanto conhecimento técnico. Os irmãos agradeceram sinceramente e saíram da concessionária com sentimentos mistos. A humilhação inicial havia sido parcialmente compensada pela gentileza de Camila, mas a expressão de desprezo de Victor ainda pesava em suas mentes. No caminho para casa, discutiram se deveriam contar ao pai sobre o ocorrido. Por um lado, não queriam parecer crianças correndo para se queixar. Por outro, haviam sido criados para sempre falar a verdade, especialmente em casa. Acho que devemos contar tudo, concluiu Lucas enquanto subiam as escadas da mansão. Pai sempre diz que honestidade é fundamental. Rafael concordou com um aceno silencioso e juntos se dirigiram ao escritório onde Bernardo provavelmente ainda trabalhava, como fazia na maioria dos sábados. Bateram suavemente na porta de madeira maciça. Entre, respondeu a voz grave e serena de seu pai. Bernardo estava sentado atrás de sua imponente escrivaninha de mogno, rodeado por monitores que exibiam gráficos e relatórios financeiros. Ao ver os filhos, imediatamente fechou as telas e dedicou toda a sua atenção a eles. E então, como foi a visita à concessionária? Viram o famoso Pagani? Lucas e Rafael se entreolharam indecisos por um momento. Foi Rafael quem começou. Foi.
Interessante, pai. Com honestidade, os irmãos relataram toda a experiência. A recepção hostil de Victor, os comentários depreciativos, os olhares de desdém dos outros clientes e então a intervenção inesperada e gentil de Camila, que havia transformado uma experiência humilhante em um momento de aprendizado e alegria. Bernardo ouvia atentamente, sem interromper, seu rosto uma máscara impassível que não revelava suas emoções. Quando os filhos terminaram o relato, permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando a informação. "Vocês têm o cartão dessa moça, Camila?" perguntou finalmente. Lucas retirou o cartão do bolso e o entregou ao pai, que o examinou com cuidado antes de colocá-lo sobre a mesa. "Estou orgulhoso de vocês", declarou Bernardo, surpreendendo os filhos. Não pela forma como foram tratados, obviamente, mas por como lidaram com a situação. Mantiveram a dignidade, não reagiram com raiva ou agressividade e souberam reconhecer a gentileza quando ela apareceu. Isso demonstra caráter. Os irmãos relaxaram visivelmente, aliviados pela reação compreensiva do pai. "O que aprenderem com isso?" perguntou Bernardo, como sempre fazia quando queria estimular a reflexão. "Que não devemos julgar as pessoas pela aparência", respondeu Lucas prontamente. "Que algumas pessoas confundem valor material com valor humano", acrescentou Rafael, ajustando os óculos. Bernardo sorriu, satisfeito com as respostas. "Exatamente. E mais importante, vocês aprenderam que a verdadeira classe não está em roupas caras ou posses, mas na forma como tratamos os outros, especialmente aqueles que aparentemente não podem nos oferecer nada em troca." Naquela noite, após o jantar, Bernardo permaneceu em seu escritório pensativo. As luzes de São Paulo cintilavam pela janela ampla, contrastando com a escuridão do céu. A história contada pelos filhos havia tocado em algo profundo dentro dele, trazendo memórias de sua própria jornada. Poucos sabiam que Bernardo Silva, agora um dos homens mais ricos do Brasil, havia começado do zero. Filho de uma empregada doméstica e órfão de pai aos 8 anos, conhecia bem o sabor amargo do preconceito e da discriminação. Sua fortuna, construída ao longo de décadas de trabalho árduo e investimentos inteligentes no setor de tecnologia, não o havia feito esquecer suas origens nem os valores que sua mãe lhe ensinara. Pegou novamente o cartão de Camila Azevedo e observou pensativamente, uma ideia começando a se formar em sua mente. Alcançou o telefone e discou um número que poucos tinham acesso. "Maurício? Bernardo Silva. Preciso de você amanhã cedo para um assunto especial." Do outro lado da linha, Maurício Freitas, seu advogado e amigo de confiança há mais de 20 anos, concordou prontamente. Não fez perguntas, conhecia bem o patrão para saber que, quando Bernardo Silva dizia especial, algo significativo estava prestes a acontecer. Após desligar, Bernardo abriu uma gaveta trancada e retirou uma pasta com documentos. Entre eles o contrato de compra de um dos carros mais raros e cobiçados do mundo, que havia adquirido meses antes como investimento, sem nunca tê-lo retirado do galpão, onde foi entregue. Sorriu levemente, pensando que, finalmente, havia encontrado o destino perfeito para aquela máquina extraordinária. O dia seguinte seria interessante, pensou, enquanto fechava a pasta. Muito interessante. Quando Lucas e Rafael acordaram na manhã seguinte, encontraram um envelope em sua porta com um bilhete do pai. "Vistam-se exatamente como ontem e me encontrem no café da manhã às 7h. Temos um compromisso importante." Os irmãos se entreolharam, intrigados, mas seguiram as instruções sem questionar. Desceram para a sala de jantar vestindo os mesmos shorts cargo, camisetas brancas e tênis gastos do dia anterior. Bernardo já os aguardava. Impecavelmente vestido em um terno italiano sob medida, tomando uma xícara de café preto enquanto lia as notícias em seu tablet. Ao seu lado, Maurício Freitas, igualmente elegante, consultava documentos com expressão concentrada. "Bom dia, meninos", saudou Bernardo ao vê-los entrar. "Espero que tenham dormido bem. Temos uma visita a fazer esta manhã." "Onde vamos, pai?" perguntou Rafael, curioso. "A Nova Conceito Motors", respondeu Bernardo casualmente, como se estivesse mencionando uma ida ao supermercado. "Há um assunto pendente que preciso resolver pessoalmente."
Os irmãos trocaram olhares preocupados, compreendendo imediatamente a conexão com os eventos do dia anterior. Pai, não é necessário, começou Lucas, desconfortável. Não se preocupem, interrompeu Bernardo com tranquilidade. Não estou planejando nenhum escândalo, apenas uma conversa civilizada. E quero que vocês estejam presentes. Quando terminaram o café da manhã, Bernardo consultou o relógio de pulso, um Patek Philippe discreto que havia pertencido a seu mentor nos negócios. Está na hora. Maurício, os documentos estão prontos? O advogado assentiu, guardando uma pasta de couro em sua maleta. Ao saírem para a entrada circular da mansão, os irmãos se surpreenderam ao ver não a Mercedes usual de seu pai, mas dois Rolls-Royce imponentes estacionados lado a lado, um preto obsidiana com detalhes em prata e outro azul royal com acabamento em ouro rosé. Ao lado dos veículos, 4 motoristas uniformizados aguardavam em posição impecável. Os carros chegaram pontualmente, como solicitado, Sr. Silva, informou Antônio, o chefe dos motoristas. Excelente, respondeu Bernardo satisfeito. Virou-se para os filhos. Lucas, Rafael, cada um de vocês irá em um Rolls-Royce. Eu e Maurício seguiremos no meu carro. Nos encontraremos na concessionária. Mas, pai, protestou Rafael, claramente desconfortável com a ostentação. Confiem em mim, disse Bernardo com um sorriso enigmático. Há uma lição importante a ser aprendida hoje. Relutantes, os irmãos seguiram as instruções. A pequena caravana de veículos luxuosos partiu em direção ao Shopping Cidade Jardim, atraindo olhares por onde passava. Mesmo no trânsito caótico de São Paulo num domingo de manhã, os carros imponentes pareciam abrir caminho naturalmente, como se o próprio asfalto se curvasse à sua presença. Ao chegarem ao shopping, ainda fechado para o público, foram recebidos por seguranças que imediatamente reconheceram os veículos e abriram passagem sem questionar. Os Rolls-Royce pararam exatamente em frente à nova Conceito Motors, como Bernardo havia instruído, posicionados de forma a serem impossíveis de ignorar por qualquer pessoa dentro da concessionária. Os motoristas abriram as portas simultaneamente, permitindo que Lucas e Rafael descessem. Ainda desconfortáveis em suas roupas simples, agora em chocante contraste com os veículos luxuosos dos quais emergiam. Bernardo juntou-se a eles, ajustando discretamente o terno. Maurício seguia alguns passos atrás, carregando sua maleta. Lembrem-se, disse Bernardo aos filhos em voz baixa. A verdadeira lição de hoje não é sobre humilhar ninguém, mas sobre dignidade e respeito. Observem e aprendam. Com essas palavras, o bilionário caminhou calmamente em direção à porta da concessionária, que se abriu automaticamente como se reconhecesse sua presença. Lucas e Rafael o seguiram, ainda incertos sobre o que aconteceria, mas confiando no julgamento do pai. O interior da concessionária já estava em plena atividade, apesar do horário. Vendedores organizavam displays, ajustavam gravatas e preparavam-se para mais um dia de trabalho na mais exclusiva loja de carros de luxo da América Latina. O gerente de vendas Victor Mendonça estava no centro do salão gargalhando enquanto contava uma história para 2 colegas. E então o moleque teve a audácia de querer me explicar sobre o motor do Pagani, dizia ele, provocando risos. Como se entendesse alguma coisa vestindo aqueles trapos e tênis. Sua voz desapareceu abruptamente quando notou a presença imponente de Bernardo Silva à entrada, seguido pelos mesmos moleques que havia ridicularizado no dia anterior. O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se alguém tivesse subitamente retirado todo o oxigênio do ambiente. Victor empalideceu visivelmente, reconhecendo não apenas um dos homens mais poderosos do país, mas também percebendo pelo olhar firme de Bernardo e pela semelhança física inegável que os jovens que havia humilhado eram seus filhos. Sr. Silva, exclamou, recuperando-se rapidamente e avançando com um sorriso forçado e mão estendida. Que honra inesperada! Se soubéssemos que viria, teríamos preparado uma recepção adequada. Bernardo ignorou a mão estendida, seus olhos fixos nos de Victor com uma intensidade que fez o gerente recuar instintivamente. Sr. Mendonça, presumo? Perguntou com voz controlada, mas carregada de autoridade. Sim, senhor. Victor Mendonça, gerente-geral de vendas. Confirmou ele, engolindo em seco.
Então, numa tentativa desesperada de redirecionar a situação, apontou para Lucas e Rafael. Vejo que já conhece nossos jovens visitantes de ontem. Tive o prazer de atendê-los pessoalmente. Rapazes brilhantes com um conhecimento impressionante sobre automóveis. A mentira descarada pairou no ar como um mau odor. Rafael baixou os olhos, desconfortável, enquanto Lucas manteve o olhar firme, impressionado com a capacidade do homem de distorcer a realidade tão facilmente. Interessante, respondeu Bernardo friamente. Porque, segundo meus filhos, o senhor os tratou com desprezo e sarcasmo, chegando a sugerir que eles estariam no lugar errado, devido à forma como estavam vestidos. A palavra filhos caiu como uma bomba no recinto. Os outros vendedores trocaram olhares alarmados, enquanto Victor abria e fechava a boca como um peixe fora d'água. Deve haver algum mal-entendido, Sr. Silva. Eu jamais... Acredito que a concessionária possua câmeras de segurança, não é mesmo? Interrompeu Bernardo, sua voz agora carregada de aço. Sim, mas... Excelente. Sr. Freitas, chamou Bernardo virando-se para seu advogado. Por favor, solicite o acesso às gravações de ontem, por volta das 14 horas. Tenho certeza que o Sr. Mendonça não se opõe, já que houve apenas um mal-entendido. Maurício avançou com a eficiência de um predador, apresentando documentos que tornariam a recusa impossível sem consequências legais severas. O diretor da concessionária, que havia se aproximado ao perceber a comitiva em comum, assentiu imediatamente, reconhecendo a seriedade da situação. Victor estava lívido, seu rosto alternando entre palidez mórbida e vermelhidão de humilhação. Sabia exatamente o que as câmeras revelariam e pior, sabia que todos ali também sabiam. Sr. Silva, eu peço desculpas se houve qualquer mal-entendido. Às vezes, no calor do momento, podemos... Não estou interessado em suas desculpas, senhor. Mendonça, cortou Bernardo com precisão cirúrgica. Estou interessado em ensinar uma lição aos meus filhos sobre integridade, dignidade e respeito. Valores que, aparentemente, faltam em sua formação profissional. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase tangível. Foi nesse momento que Camila Azevedo entrou no showroom, parando abruptamente ao perceber a cena incomum diante dela. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer Lucas e Rafael, agora ao lado de um homem cuja presença dominava o ambiente. "Ah, senhorita Azevedo", disse o diretor da concessionária, aliviado por poder desviar o foco do desastre iminente. "Senhor Silva, esta é Camila Azevedo, uma de nossas consultoras de vendas." Bernardo se virou, seu semblante transformando-se imediatamente em um sorriso genuíno ao estender a mão. "Senhorita Azevedo, é um prazer finalmente conhecê-la. Meus filhos falaram muito bem da senhora." Camila apertou a mão oferecida, ainda processando a situação surreal. "O prazer é meu, Sr. Silva. Seus filhos são jovens extraordinários, com um conhecimento impressionante sobre engenharia automotiva. Foi um privilégio atendê-los." "Ao contrário, o privilégio foi deles", respondeu Bernardo, genuinamente tocado pela sinceridade da mulher. "Em um mundo onde muitos julgam pelo que veem na superfície, a senhora demonstrou o verdadeiro significado de excelência no atendimento e, mais importante, de humanidade." Bernardo voltou-se para o diretor da concessionária, que observava a interação com crescente nervosismo. "Considerando os eventos recentes, tenho 2 decisões a comunicar", anunciou com a autoridade de quem não está habituado a ser questionado. "Primeiro, o senhor. Mendonça não representa mais os valores que espero dos profissionais que atendem minha família. Sugiro fortemente que reconsiderem sua posição nesta empresa." Victor abriu a boca para protestar, mas foi silenciado por um olhar cortante do diretor, que assentiu gravemente. "Compreendo perfeitamente, Sr. Silva. Tomaremos as providências imediatas." "Segundo", continuou Bernardo, "gostaria de formalizar meu interesse pelo Pagani Huayra BC Roadster azul meia-noite. Meu advogado tem os documentos necessários para concluir a transação imediatamente, pelo valor integral solicitado de 3,1 milhões de dólares. Um murmúrio de espanto percorreu o salão. Aquela seria a maior venda individual na história da concessionária. "E faço questão", acrescentou Bernardo olhando diretamente para Camila, "que a senhorita Azevedo seja reconhecida como a responsável pela venda,
com todos os bônus e comissões correspondentes. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas contidas, não pela comissão substancial que acabara de receber inesperadamente, mas pelo reconhecimento público de sua integridade. Victor, por outro lado, parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 10 minutos, compreendendo que sua carreira na Nova Conceito Motors havia terminado de forma espetacularmente desastrosa. Senhor Silva, não sei como agradecer, começou Camila, sua voz ligeiramente embargada pela emoção. Não há o que agradecer, senhorita Azevedo. A senhora apenas fez o que era certo, e é exatamente essa a lição que quero que meus filhos aprendam hoje, respondeu Bernardo, colocando as mãos nos ombros de Lucas e Rafael. Que o verdadeiro valor de uma pessoa não está nas roupas que veste ou no carro que dirige, mas no caráter que demonstra quando pensa que ninguém importante está observando. Enquanto Maurício conduzia Camila e o diretor para finalizar a papelada da venda, Bernardo guiou seus filhos para fora, passando por Victor, que permanecia imóvel como uma estátua de sal. Uma última coisa, Sr. Mendonça, disse Bernardo, parando brevemente. Sugiro que reflita sobre o fato de que os moleques que julgou não merecerem estar aqui poderiam comprar esta concessionária inteira sem fazer falta em seu patrimônio. E ainda assim, escolhem andar de metrô e usar tênis gastos porque foram educados para valorizar o que realmente importa. Espero sinceramente que o senhor aprenda algo com essa experiência. Com essas palavras, Bernardo Silva conduziu seus filhos para fora da concessionária, onde os imponentes Rolls-Royces aguardavam. A pequena multidão que se formara discretamente para admirar os veículos se abriu respeitosamente, muitos reconhecendo a figura discreta, mas poderosa, que raramente aparecia em eventos públicos. Pai, disse Lucas quando já estavam dentro do carro, você realmente vai comprar aquele Pagani? Bernardo sorriu, um sorriso que combinava sabedoria e serenidade. Na verdade, já o comprei há 3 meses. Estava guardado no galpão, esperando a ocasião certa para decidir seu destino. E qual será o destino dele agora? Perguntou Rafael, curioso. Bernardo olhou para os filhos com orgulho tranquilo. Será entregue na próxima semana, e quando chegar, vocês decidirão. Os irmãos se entreolharam, confusos. O que quer dizer, pai? Perguntou Lucas. Quero dizer que o carro está em seus nomes, presente de aniversário adiantado para ambos compartilharem, mas com 3 condições importantes. Quais? Perguntaram em uníssono. Primeiro, só poderão dirigi-lo quando completarem 18 anos e tirarem habilitação, obviamente. Segundo, deverão continuar se comportando com a mesma humildade e respeito que demonstraram até agora. E terceiro, mais importante, nunca se esqueçam da lição de hoje. O verdadeiro poder não está em humilhar os outros ou ostentar riqueza, mas em usar seus privilégios para fazer a diferença positiva na vida das pessoas. Enquanto o carro deslizava silenciosamente pelas ruas de São Paulo, em direção à mansão no Morumbi, os irmãos refletiam sobre a lição profunda que haviam testemunhado. Não era apenas sobre carros, dinheiro ou status, mas sobre caráter, integridade e o verdadeiro significado de justiça servida com elegância. Naquele mesmo dia, no outro extremo da cidade, Camila Azevedo retornava ao pequeno apartamento que dividia com a mãe idosa no bairro da Penha. Carregava não apenas o maior bônus de sua carreira profissional, mas também uma carta pessoal de Bernardo Silva, convidando-a para uma entrevista na próxima semana. A Silva Enterprises, o conglomerado multinacional que poucos sabiam pertencer integralmente ao discreto bilionário, estava buscando uma diretora de relações públicas e Bernardo acreditava que alguém com sua integridade e habilidade com pessoas seria perfeita para a posição. A vida às vezes oferece reviravoltas surpreendentes, pensou Camila, enquanto sorria para a mãe, ansiosa para compartilhar as notícias extraordinárias daquele domingo aparentemente comum que havia transformado seu destino. E no coração de São Paulo, em uma mansão no alto do Morumbi, um pai bilionário observava com orgulho seus 2 filhos discutindo animadamente sobre a engenharia do Pagani Huayra, que em breve seria deles. Não pelo valor material do presente, mas pelo simbolismo da lição que representava. E isso, para Bernardo Silva, não tinha preço.
Nas semanas que se seguiram ao incidente na concessionária, a vida na mansão do Silva continuou com sua rotina habitual, mas algo havia mudado. Lucas e Rafael, embora ainda os mesmos adolescentes educados e humildes, carregavam consigo uma nova compreensão sobre privilégio e responsabilidade. O episódio havia servido como um catalisador para conversas mais profundas durante os jantares familiares sobre desigualdade social, preconceito e o papel daqueles que possuem recursos para promover mudanças positivas. Em uma dessas noites, enquanto Dona Zulmira servia uma sobremesa de pudim de leite condensado, Bernardo observava os filhos com atenção especial. "Vocês têm acompanhado as notícias sobre o projeto Vila Esperança?" Perguntou, referindo-se a uma iniciativa de revitalização urbana em uma das áreas mais carentes da zona leste de São Paulo. Lucas assentiu, sempre atento aos assuntos sociais. "Li que o projeto está parado por falta de investimentos. As famílias continuam em situação precária, principalmente depois das últimas chuvas." "Exatamente", confirmou Bernardo, limpando discretamente os lábios com o guardanapo. A fundação que coordenava os trabalhos declarou falência após o escândalo de desvio de verbas. As obras foram interrompidas, deixando centenas de famílias em habitações temporárias que já duram 2 anos. Rafael, sempre mais pragmático, franziu o senho. "Por que o governo não intervém? Burocracia, falta de interesse político, disputas judiciais sobre a propriedade dos terrenos", enumerou Bernardo com um suspiro cansado. "O resultado é que pessoas reais sofrem enquanto papéis circulam por gabinetes." Uma sombra de tristeza cruzou o rosto do bilionário, algo que os filhos raramente testemunhavam. "Pai, está pensando em fazer algo a respeito?" perguntou Lucas, intuindo os pensamentos do pai. Bernardo sorriu, satisfeito pela perspicácia do filho. "Na verdade, sim. E gostaria que vocês participassem da decisão. A Silva Enterprises tem capacidade para assumir o projeto integralmente, mas precisamos de alguém que coordene tudo com transparência e sensibilidade social." Um brilho de entendimento surgiu nos olhos de Rafael. "A senhorita Azevedo?" arriscou. O sorriso de Bernardo se alargou. "Precisamente. Ela aceitou a posição na empresa e tem se mostrado excepcional. Sua integridade e capacidade de lidar com pessoas de todos os níveis sociais são exatamente o que precisamos para um projeto como este." "Quando podemos conhecer o local?" perguntou Lucas, já empolgado com a ideia. "Este fim de semana, se estiverem dispostos. Sem Rolls Royces desta vez", acrescentou com uma piscadela. "Iremos discretamente para realmente compreender a situação, não para chamar atenção." Naquela mesma noite, em seu apartamento modesto na Penha, Camila Azevedo tentava explicar para sua mãe, Dona Clélia, a incrível reviravolta que sua vida havia tomado nas últimas semanas. "Então você vai coordenar um projeto de habitação social?" perguntou a senhora de cabelos grisalhos, tentando compreender a rápida ascensão profissional da filha. "Sim, mamãe", confirmou Camila, ainda mal acreditando ela mesma. "O senhor Silva ficou impressionado com meu trabalho e acredita que posso liderar essa iniciativa. O salário é..." Hesitou, quase envergonhada de mencionar o valor. 5 vezes o que eu ganhava na concessionária. Dona Clélia levou as mãos ao rosto emocionada. "Minha filha, isso significa que finalmente poderemos..." "Sim, mamãe", completou Camila com lágrimas nos olhos. "Poderemos pagar pelo tratamento especializado para seu coração. Já marquei consulta com o Dr. Mendes para a próxima semana." As duas mulheres se abraçaram, compartilhando um momento de esperança após anos de luta. Dona Clélia sofria de uma cardiopatia grave que exigia um procedimento caro, fora do alcance de seus recursos até então. Camila havia economizado durante anos, mas sempre surgia alguma emergência que consumia suas reservas. "Este Bernardo Silva deve ser um homem muito especial", comentou Dona Clélia, enxugando as lágrimas. "Ele é diferente de qualquer empresário que já conheci", concordou Camila. "Não é só a riqueza, é a forma como ele enxerga o mundo e as pessoas, e seus filhos são igualmente impressionantes, tão jovens e já com tanta consciência social." No sábado seguinte, conforme combinado, Bernardo e seus filhos visitaram o terreno do projeto Vila Esperança.
Usando roupas simples e chegando em um carro comum, misturaram-se facilmente à comunidade local. Camila já os aguardava, conversando animadamente com alguns moradores. "Senhor Silva", cumprimentou ela com entusiasmo profissional, estendendo a mão. "Que bom que puderam vir. Já conversei com a Associação de Moradores e eles estão ansiosos para apresentar suas necessidades reais, não apenas o que consta nos relatórios oficiais." Bernardo assentiu, satisfeito com a iniciativa de Camila. "Excelente abordagem, senhorita Azevedo. Lucas, Rafael, por que não acompanham alguns jovens da comunidade enquanto converso com os líderes? Seria uma oportunidade valiosa para entenderem a perspectiva de pessoas da idade de vocês." Os irmãos concordaram prontamente. Sob a orientação de Marcelo, um rapaz de 17 anos que liderava o grupo de jovens local, conheceram a realidade dura, mas cheia de potencial da comunidade. Visitaram o espaço improvisado que funcionava como biblioteca comunitária, uma pequena horta urbana mantida pelos moradores, e a quadra esportiva inacabada que, mesmo em condições precárias, servia como ponto de encontro para atividades culturais. "O maior problema é que nunca nos perguntam o que realmente precisamos", explicava Marcelo enquanto caminhavam. "Os projetos chegam prontos, pensados por pessoas que nunca pisaram aqui." Lucas e Rafael ouviam atentamente, fazendo perguntas relevantes e tomando notas mentais de ideias que poderiam compartilhar com o pai. A autenticidade e resiliência daqueles jovens, que criavam oportunidades onde a maioria só veria obstáculos, os impressionou profundamente. Ao fim do dia, reunidos em uma pequena lanchonete local para discutir suas impressões, Bernardo percebeu quanto seus filhos haviam sido afetados pela experiência. "O que acharam?" perguntou, observando suas expressões pensativas. "É injusto, pai", respondeu Rafael com convicção incomum para sua idade normalmente reservada. "Aqueles jovens têm tanto potencial quanto qualquer um dos meus colegas do curso de robótica, mas sem 1/10 das oportunidades." Marcelo nos mostrou códigos de programação que ele aprendeu sozinho, usando tutoriais online em um computador compartilhado por 20 pessoas, acrescentou Lucas, visivelmente impressionado. "Imagina o que ele poderia fazer com recursos adequados." Bernardo trocou um olhar significativo com Camila, que sorriu, satisfeita por ver que os jovens haviam realmente compreendido a realidade além de sua bolha privilegiada. "O que sugerem, então?" provocou Bernardo. "Se pudessem redesenhar o projeto, o que fariam diferente?" Os irmãos se entreolharam, e então Lucas tomou a iniciativa. Primeiro, um centro tecnológico real, não apenas uma sala com computadores doados. Algo que realmente prepare os jovens para o mercado de trabalho atual. E um programa de mentoria, completou Rafael. Conectar esses jovens com profissionais estabelecidos que possam orientá-los e abrir portas. As moradias precisam ser projetadas com a participação dos moradores, continuou Lucas cada vez mais empolgado. Eles conhecem suas necessidades melhor que qualquer arquiteto contratado. Bernardo ouvia com atenção, impressionado com a maturidade e sensibilidade dos filhos. Quando terminaram de expor suas ideias, o bilionário permaneceu em silêncio por alguns instantes, como fazia sempre que tomava decisões importantes. "Senhorita Azevedo", disse finalmente, voltando-se para Camila, "acredito que temos a base para um novo plano diretor para a Vila Esperança. Gostaria que trabalhasse diretamente com Lucas e Rafael no desenvolvimento dessa proposta. Eles serão os coordenadores juniores do projeto, claro, sob sua orientação." Camila arregalou os olhos, surpresa com a responsabilidade adicional, mas imediatamente percebeu a genialidade da ideia. Que melhor forma de ensinar responsabilidade social aos jovens privilegiados do que envolvê-los diretamente na solução de problemas reais? "Será uma honra, Sr. Silva", respondeu com um sorriso sincero. "Tenho certeza de que formaremos uma excelente equipe." "Pai, isso é sério?" perguntou Lucas, igualmente surpreso. "Podemos realmente ajudar a desenhar o projeto?" "Nada mais sério", confirmou Bernardo. "Vocês têm inteligência, sensibilidade e agora, o mais importante, estão desenvolvendo a capacidade de enxergar além do próprio mundo. Isso é mais valioso que qualquer diploma de universidade de elite." Nos meses seguintes, os irmãos Silva dedicaram grande parte de seu tempo livre
ao projeto Vila Esperança. Sob a orientação competente de Camila, que se revelava cada dia mais capacitada para a função, desenvolveram uma proposta inovadora que combinava habitação digna, espaços comunitários funcionais e, principalmente, oportunidades reais de desenvolvimento educacional e profissional para os moradores. O projeto ganhou corpo rapidamente. A expertise técnica da Silva Enterprises, agora direcionada para um objetivo social, superou obstáculos burocráticos que pareciam intransponíveis. Terrenos foram legalizados, licenças expedidas e as obras iniciadas em tempo recorde. Para Lucas e Rafael, cada visita ao canteiro de obras era uma aula prática sobre o impacto real que decisões empresariais podiam ter na vida das pessoas. Formaram uma amizade genuína com Marcelo e outros jovens da comunidade, frequentemente discutindo ideias em sessões de brainstorming que misturavam conhecimentos técnicos com a sabedoria prática de quem conhecia as reais necessidades locais. Camila, por sua vez, florescia em seu novo papel. De consultora de vendas de carros de luxo a executiva respeitada em tempo recorde, sua trajetória inspirava todos ao seu redor. Com o tratamento de Dona Clélia progredindo positivamente graças aos melhores especialistas que o dinheiro podia contratar, ela dedicava-se integralmente ao projeto, frequentemente trabalhando muito além do horário comercial. Foi durante uma dessas noites de trabalho intenso, na sede da Silva Enterprises, que Camila notou algo incomum. Ao passar pelo corredor que levava à sala de Maurício Freitas, o advogado de confiança de Bernardo, escutou uma conversa em tom alterado. Normalmente seguiria seu caminho, respeitando a privacidade, mas o nome do projeto a fez parar involuntariamente. "Você não entende, Maurício", dizia uma voz masculina que Camila não reconheceu. "Se o projeto Vila Esperança for concluído, perderemos o controle sobre aquela área. Anos de planejamento pelo ralo." "Acalme-se, Ricardo", respondeu Maurício em tom conciliatório. Bernardo não sabe dos detalhes da Operação Novo Horizonte. Para ele, é apenas mais um projeto social de sua empresa. "Mas os terrenos adjacentes", insistiu o tal Ricardo, claramente agitado. "Todo o nosso investimento será protegido", garantiu Maurício. "Tenho acesso a todas as decisões de Bernardo. Posso sutilmente direcionar o projeto para não interferir em nossos interesses." Camila sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Operação Novo Horizonte? Interesses ocultos? O que o advogado de confiança de Bernardo estaria tramando pelas suas costas? Afastou-se silenciosamente, o coração acelerado. Em suas mãos, carregava as plantas finais do projeto que estava prestes a apresentar a Bernardo na manhã seguinte. Plantas que agora percebia poderiam estar no centro de algo muito maior e potencialmente comprometedor. Naquela noite, Camila mal conseguiu dormir. Sua mente fervilhava com perguntas e dilemas éticos. Deveria confrontar Maurício? Alertar Bernardo imediatamente? E se estivesse interpretando mal a situação, colocando em risco sua posição duramente conquistada? Pela manhã, chegou mais cedo ao escritório, determinada a investigar discretamente antes de tomar qualquer decisão precipitada. Usando seu novo acesso ao sistema corporativo, pesquisou qualquer menção à Operação Novo Horizonte. Não encontrou nada nos arquivos oficiais, mas uma busca mais ampla revelou notícias sobre um megaprojeto imobiliário com este nome, planejado para a região leste da cidade, exatamente onde Vila Esperança estava localizado. Segundo as matérias, o projeto Novo Horizonte seria um complexo de luxo que prometia revitalizar a região, com torres comerciais, shopping centers e condomínios de alto padrão. O tipo de empreendimento que, invariavelmente, expulsaria a população local através da valorização artificial do metro quadrado. Um processo de gentrificação clássico e impiedoso. E o mais chocante, entre os investidores listados em uma reportagem de jornal especializado, estava uma empresa chamada MF Investments. As iniciais de Maurício Freitas não pareciam coincidência. O dilema ético que se apresentava era devastador. Se o advogado de confiança de Bernardo estava envolvido em um esquema para utilizar Vila Esperança como preparação para um projeto maior
que beneficiaria investidores privados às custas da comunidade local, todo o trabalho em que Camila acreditava estaria comprometido. Com as mãos trêmulas, reuniu as evidências que conseguiu e guardou-as em seu tablet. Sua apresentação para Bernardo estava marcada para as 10 horas. Em menos de 1 hora teria que decidir se mencionava suas descobertas ou não. Enquanto isso, na mansão Silva, Lucas e Rafael preparavam-se animadamente para acompanhar o pai na reunião decisiva sobre o projeto. Haviam trabalhado incansavelmente nas propostas, especialmente no centro tecnológico, que seria batizado com o nome da mãe falecida, uma forma de honrar sua memória através de um legado de oportunidades para jovens talentosos. Acha que conseguimos convencer o pai sobre o orçamento adicional para os laboratórios? Perguntou Rafael, enquanto ajustava a gravata, uma concessão rara ao vestuário formal para uma ocasião que consideravam especial. Tenho certeza que sim, respondeu Lucas confiante, principalmente depois que ele conhecer o Marcelo e os outros. O talento deles fala por si. O que os irmãos não sabiam era que aquela reunião guardava potencial para muito mais do que aprovação de orçamentos. As descobertas de Camila estavam prestes a colocar todos diante de escolhas difíceis e revelar que, mesmo nas melhores intenções, podem se esconder camadas de complexidade moral que desafiam nossas certezas mais básicas sobre certo e errado. Na sede imponente da Silva Enterprises, enquanto a sala de reuniões se preparava para receber seu proprietário, Camila respirou fundo, ainda indecisa sobre como proceder. O que estava em jogo não era apenas sua carreira, mas o futuro de uma comunidade inteira. E talvez a integridade de um homem que havia lhe dado uma chance quando mais precisava. A decisão que tomaria nos próximos minutos poderia mudar tudo. Quando a sala de reuniões começou a se encher, Camila sentiu o peso da decisão que precisava tomar. O próprio Bernardo Silva chegou pontualmente às 10 horas, acompanhado por Lucas e Rafael, ambos visivelmente empolgados com a apresentação. Para surpresa de todos, Marcelo e outros 3 jovens da comunidade Vila Esperança também estavam presentes, convidados pelos irmãos Silva para compartilhar suas perspectivas. Maurício Freitas foi o último a entrar, carregando sua tradicional pasta de couro. Ao notar os jovens da comunidade, lançou um olhar questionador para Bernardo, que apenas sorriu. Achei importante termos a visão dos verdadeiros beneficiários do projeto, Maurício. O advogado assentiu cordialmente, mas Camila percebeu uma sombra de preocupação atravessar seu rosto. A apresentação começou com os irmãos Silva, expondo detalhadamente as inovações do projeto revisado. O entusiasmo de Lucas era contagiante ao explicar como o centro tecnológico ofereceria não apenas computadores, mas um ecossistema completo de aprendizado e empreendedorismo. Cada jovem terá acesso a mentoria personalizada e oportunidades reais de estágio nas empresas parceiras, explicou, enquanto Rafael complementava com projeções de impacto social a longo prazo. Quando chegou a vez de Camila apresentar a planta definitiva e o cronograma de obras, ela hesitou momentaneamente. Seus olhos encontraram os de Maurício, que mantinha uma expressão neutra, profissional. Então olhou para os jovens da comunidade, especialmente para Marcelo, cujos olhos brilhavam de esperança ao ver o projeto tomar forma. Antes de prosseguir, disse Camila respirando fundo, gostaria de trazer à atenção um assunto delicado que pode impactar significativamente nosso trabalho. A sala silenciou. Bernardo inclinou-se ligeiramente para a frente, intrigado. Durante minhas pesquisas para finalizar este projeto, descobri informações sobre um outro empreendimento chamado Operação Novo Horizonte. Continuou ela, projetando os artigos que havia encontrado. Um mega projeto imobiliário planejado exatamente para a mesma região, que poderia essencialmente anular todo o propósito social de Vila Esperança em poucos anos, através de um processo agressivo de gentrificação. Maurício ajustou-se desconfortavelmente em sua cadeira, enquanto Camila continuava. O mais preocupante é que encontrei evidências de possíveis conflitos de interesse dentro da própria Silva Enterprises relacionados a este projeto.
Sem mencionar diretamente o nome de Maurício, Camila apresentou metodicamente as conexões que havia descoberto. A tensão na sala era palpável. Lucas e Rafael observavam com expressões de crescente preocupação, enquanto Bernardo mantinha-se impassível, apenas seus olhos revelando a intensidade com que processava as informações. Quando Camila terminou, Maurício levantou-se abruptamente. Isso é absurdo. Estou na Silva Enterprises há mais de 2 décadas. Minha lealdade ao Bernardo é inquestionável. Não mencionei seu nome, Dr. Maurício, respondeu Camila calmamente. Interessante que tenha se sentido implicado. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz serena de Bernardo. Quanto tempo, Maurício? Perdão? Há quanto tempo você está usando sua posição para encaminhar projetos que beneficiam seus investimentos pessoais? A mudança na postura do advogado foi sutil, mas perceptível. De indignado a calculista em questão de segundos. Bernardo, somos amigos há anos. Isso é um mal-entendido que posso explicar em particular. Responda à pergunta, insistiu Bernardo, sua voz agora carregando uma autoridade raramente demonstrada. Na frente de todos, como a senhorita Azevedo teve a coragem de fazer. Encurralado, Maurício optou pela ofensiva. Você acha mesmo que construiu este império apenas com boas intenções? Rebateu com desdém. Sempre houve acordos, arranjos, interesses mútuos. Apenas aproveitei as mesmas oportunidades que você. A diferença, respondeu Bernardo levantando-se lentamente, é que nunca traí aqueles que confiaram em mim. Nunca usei projetos destinados a ajudar os necessitados para enriquecer às custas deles. Virando-se para seu assistente, Bernardo ordenou. André, por favor, acompanhe o Dr. Freitas até sua sala para recolher seus pertences pessoais. Sua presença não é mais necessária na Silva Enterprises. Você vai se arrepender disso, Bernardo. Ameaçou Maurício enquanto era escoltado para fora. Tenho informações que poderiam... Faça o que achar necessário, interrompeu Bernardo com tranquilidade inabalável. Minha consciência está limpa. Quando a porta se fechou, um silêncio pesado permaneceu até que Rafael perguntou timidamente. E agora, pai? O projeto está comprometido? Bernardo olhou para os filhos, depois para os jovens da comunidade que assistiam à cena atônitos, e finalmente para Camila, que permanecia de pé, ainda trêmula pela confrontação. Agora, respondeu com um sorriso gradual, vamos realmente fazer a diferença. Nas semanas seguintes, a Silva Enterprises passou por uma profunda reestruturação interna. Todas as conexões com a Operação Novo Horizonte foram investigadas e rompidas. Bernardo tomou uma decisão ainda mais radical. Adquiriu secretamente todos os terrenos ao redor de Vila Esperança através de diferentes empresas, efetivamente bloqueando qualquer tentativa de especulação imobiliária na região pelos próximos 20 anos. O projeto original não apenas continuou, mas foi expandido. O Centro Tecnológico, agora batizado Centro Maria Silva, em homenagem à falecida esposa de Bernardo, tornou-se a peça central de um ecossistema de desenvolvimento comunitário que incluía incubadoras de negócios sociais, cooperativas de trabalho e um sistema educacional integrado. Para Lucas e Rafael, a experiência foi transformadora. O choque inicial com a traição de alguém que consideravam praticamente da família deu lugar a uma compreensão mais profunda sobre integridade e escolhas éticas. Participaram ativamente de cada etapa da implementação do projeto, frequentemente passando mais tempo em Vila Esperança do que na mansão no Morumbi. 6 meses depois, em uma tarde ensolarada de sábado, uma cerimônia simples marcou a inauguração da primeira fase do projeto. Sem pompa ou cobertura da mídia, apenas os moradores, a equipe da Silva Enterprises e a família Silva reunidos em um momento de genuína celebração comunitária. Após os discursos oficiais, Bernardo encontrou Camila, observando crianças brincando no novo parque. Senhorita Azevedo, cumprimentou ele juntando-se a ela. Ou devo dizer, diretora de projetos sociais. Camila sorriu, ainda se acostumando com seu novo cargo, uma promoção que recebera após a crise com Maurício. Estou impressionado não apenas com sua competência, mas principalmente com sua coragem, continuou Bernardo. Enfrentar alguém poderoso como Maurício
arriscando sua própria posição por acreditar no que é certo, isso é extraordinariamente raro. Tive medo, admitiu Camila com sinceridade. Pensei em todas as possibilidades, inclusive em ficar calada. Mas então me lembrei daquele dia na concessionária, de como o Senhor agiu, e soube que não havia outra escolha. Bernardo assentiu, compreendendo a referência. Às vezes, nos momentos decisivos, somos definidos não pelo que sabemos ou temos, mas pelo que escolhemos fazer com isso, refletiu. Foi o que tentei ensinar aos meus filhos naquele dia, e é o que você demonstrou com suas ações. Do outro lado do parque, Lucas, Rafael e Marcelo coordenavam um grupo de adolescentes que testavam drones montados por eles mesmos no centro tecnológico recém-inaugurado. A amizade entre os três jovens havia se solidificado durante os meses de trabalho conjunto, derrubando barreiras invisíveis de classe social através do respeito mútuo e interesses compartilhados. Olhe para eles, comentou Bernardo com evidente orgulho. Este é o verdadeiro legado que construímos aqui. Não os prédios ou a tecnologia, mas as conexões humanas, a quebra de preconceitos, a valorização do potencial de cada pessoa independentemente de sua origem. Camila concordou, observando a interação natural entre jovens que, em circunstâncias normais, provavelmente nunca teriam se conhecido. Seu filho, Lucas, comentou algo interessante ontem, disse ela, que o Pagani que o senhor comprou naquele dia ainda está guardado, intocado. Ele não quis entrar em detalhes, mas pareceu significativo. Bernardo sorriu enigmaticamente. Aquele carro nunca foi sobre status ou luxo, foi sobre uma lição, explicou. Os meninos decidiram, por iniciativa própria, que só irão usá-lo quando completarem a universidade. E mesmo assim, planejam leiloá-lo e destinar o valor para expandir o centro tecnológico. Foi ideia deles, não minha. Isso é extraordinário, respondeu Camila, genuinamente impressionada. Não, corrigiu Bernardo gentilmente. Isso é caráter. Ao entardecer, quando a maioria já havia partido, Bernardo reuniu seus filhos, Camila e alguns líderes comunitários para um momento final de reflexão no terraço do centro comunitário. Dali, podiam ver tanto os novos edifícios de Vila Esperança, quanto ao longe os arranha-céus do Centro Financeiro de São Paulo. Dois mundos que pareciam tão distantes, mas que agora estavam conectados por uma ponte de oportunidades reais. Há um ano, começou Bernardo contemplativo, 2 adolescentes foram humilhados em uma concessionária de luxo por causa de suas roupas simples. Hoje, esses mesmos jovens ajudaram a transformar a vida de uma comunidade inteira. Lucas e Rafael sorriram, constrangidos pelo foco da atenção, mas visivelmente orgulhosos do que haviam ajudado a construir. O que aprendemos? Continuou Bernardo, repetindo a pergunta que sempre fazia aos filhos. Que aparências enganam, certamente. Que o respeito à dignidade humana é inegociável, sem dúvida. Mas talvez a lição mais importante seja que o verdadeiro poder não está em quanto dinheiro você tem ou em que carro dirige, mas no impacto positivo que você escolhe ter na vida dos outros, completou Rafael com uma maturidade que surpreendeu a todos. Bernardo assentiu, emocionado. Naquela noite, quando retornaram à mansão no Morumbi, um envelope esperava por Camila. Dentro, um contrato transferindo um apartamento no elegante bairro de Pinheiros para seu nome, junto com uma carta manuscrita de Bernardo. Senhorita Azevedo, este não é um presente, mas uma justa recompensa por sua integridade inabalável. A verdadeira riqueza de uma empresa não está em seus ativos financeiros, mas no caráter das pessoas que a compõem. Sua presença valoriza a Silva Enterprises muito além do que qualquer balanço contábil poderia refletir. O apartamento fica convenientemente próximo ao novo hospital, onde sua mãe continuará recebendo o melhor tratamento.